30 de janeiro de 2026, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 34. Jesus disse: O reino de Deus é como um homem que joga semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus continuou: Com que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada cresce muito até ficar a maior de todas as plantas, e os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender. E só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos discípulos. Vejamos o entendimento desta palavra viva à luz da catena áurea de Santo Tomás de Aquino. Iniciaremos com a interpretação de Pseudo Crisóstomo. O Senhor propôs acima a parábola das 3 sementes, das perdidas de maneira diversa e de que foi salva, e segundo a analogia da fé e da obra, mostrou 3 diferenças entre elas, já que narra uma parábola exclusivamente sobre os que são salvos, razão pela qual se diziam também 2 pontos. O reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra. Segundo Pseudo Jerônimo, o reino de Deus é a igreja, que é governada por Deus, e ela própria governa os homens, esmagando com os pés as forças contrárias e os vícios. Segundo Pseudo Crisóstomo, ou o Senhor chama a fé, que nele está, de reino de Deus, bem como a dispensação da humildade. Este reino é certamente como se um homem lançasse a semente, pois, sendo ele Deus e Filho de Deus, e de modo imutável, tendo-se feito homem por nós, semeou a terra, isto é, iluminou todo o mundo com a palavra do conhecimento divino. Segundo Pseudo Jerônimo, pois a semente é a palavra da vida, a terra são os corações humanos, e a ação de dormir é a morte do homem salvador. A semente cresce noite e dia, pois, após o sono de Cristo, o número dos que creem, através dos tempos adversos e prósperos, germinou mais e mais na fé e cresceu em obras. Segundo Pseudo Crisóstomo, ou levantou-se o próprio Cristo, que estava sentado, esperando por paciência que os recebem a semente frutificasse. Mas levantou-se, isto é, despertou-nos com a palavra de sua benevolência, para que produzíssemos frutos pelas armas da justiça, não na mão direita, cujo símbolo é o dia, e na esquerda, cujo símbolo é a noite das perseguições, pois por estas a semente germina e não se resseca. Segundo Teofilacto de Ócrida, ou de outro modo, Cristo dorme, isto é, sobre o céu, onde conquanto pareça dormir, na verdade se ergue de noite, quando, em meio às tentações, nos dá coragem para que conheçamos, e de dia, quando, por causa das orações, estabelece a nossa salvação. Segundo Pseudo Jerônimo, já quando diz sem ele saber como, fala em linguagem figurada, isto é, faz com que não saibamos quem produzirá frutos até o fim. Segundo Pseudo Jerônimo, ou diz que ele não sabe para dar a conhecer a vontade livre daqueles que recebem a palavra, pois confia as obras à nossa vontade e não opera totalmente sozinho, para que não pareça que o bem é algo involuntário. Por isso acrescenta, porque a terra por si mesma produz, isto é, não coagida pela necessidade contra a vontade particular, mas pela vontade a conduzida a frutificar, primeiramente a erva. Segundo Pseudo Jerônimo, isto é, o temor, pois o temor do Senhor
é o princípio da sabedoria. Depois a espiga, isto é, a penitência que verte lágrimas. Por fim, o trigo grado da espiga, isto é, a caridade, pois a caridade é o desenvolvimento completo da lei. Segundo São Gregório Magno, ou de outro modo, um homem lança a semente na terra quando introduz em seu coração uma boa intenção. Dorme quem já repousa na esperança da boa obra. Levanta-se de noite e de dia, pois progride entre as adversidades e prosperidades, durante o tempo em que é incapaz de medir seus progressos. Mas, no entanto, sua virtude concebida é levada à perfeição. Quando, pois, concebemos bons desejos, lançamos a semente à terra. Quando começamos a agir de maneira reta, somos erva. Quando crescemos em direção ao aperfeiçoamento das boas obras, tornamo-nos espigas. Quando nos consolidamos na perfeição das mesmas obras, então produzimos o trigo abundante da espiga. Vejamos agora a glosa de Santo Tomás de Aquino. Depois de propor a parábola da frutificação da semente do Evangelho, aqui o Senhor acrescenta outra parábola para mostrar a superioridade da doutrina evangélica em relação a todas as outras doutrinas. Por isso se dizia: mas a que coisa compararemos nós o reino de Deus? Segundo Teofilacto de Ockham, é certamente minúscula a palavra da fé. Crê em Deus e serás salvo. Mas, espalhada sobre a terra, a pregação dilatou-se e aumentou de modo que as aves do céu, isto é, os homens contemplativos, elevados pela inteligência e pelo conhecimento, habitem sob ela. Com efeito, quantos não foram os sábios dos gentios que, abandonando a sabedoria, repousaram sob a pregação do Evangelho? Sua pregação se fez, portanto, a maior de todas. Segundo São João Crisóstomo, e também porque aquilo que foi anunciado aos homens em breves discursos e que entre os perfeitos é chamado de sabedoria, estendeu-se acima de todos os discursos, pois não há nada maior que essa verdade. Segundo Teofilacto de Ockham, cria grandes ramos, pois alguns dos apóstolos se separaram em direção a Roma, alguns em direção à Índia e outros em direção a outras partes da terra, como se fossem ramos. Segundo Pseudo Jerônimo, esta semente é minúscula pelo temor, mas grande pela caridade, que é a maior de todas as hortaliças, pois Deus é caridade, enquanto toda a carne é feno. Criou ramos de misericórdia e compaixão quando os pobres de Cristo, que são os animais do céu, se comprazem em morar sob a sombra. Segundo São Beda, já o homem que semeia é por muitos compreendido como o próprio Salvador, por outros é compreendido como o próprio homem semeando em seu coração. Segundo São João Crisóstomo, mas em seguida Marcos, satisfeito com a concisão e revelando a essência da parábola, acrescenta: assim lhes propunha a palavra com muitas parábolas como estas, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. Que essas palavras vivas ecoem em nosso coração, perdoe os nossos pecados.